Olá! Hoje nós iremos apresentar para vocês sobre transferência de calor por radiação, aplicações e propriedades. Equipe e orientação. A nossa equipe é composta por Agatha Agnes, Ana Júlia Vasconcelos, Ana Kércia Silva, Evelyn Lohana, Gabriela Mirelli e Márcia Azevedo. Temos como nossa orientadora Raíssa Costa. Nós fazemos parte do curso de Petróleo e Gás Natural, apresentando o trabalho da matéria de Fenômenos de Transporte e fazemos parte da turma do 4º ano. Tópicos abordados: definição e transferência de calor por radiação, como ocorre, as aplicações, fatores que influenciam a radiação térmica, transferência de calor por radiação e fenômenos de transporte, exercícios, conclusão e referências. Bom, para dar início à apresentação, irei falar sobre a definição de transferência de calor por radiação. A transferência de calor ela é um fenômeno fundamental na termodinâmica, ocorrendo de diferentes formas e desempenhando um papel essencial em diversos processos industriais, incluindo o sistema de ar comprimido. Ela também está presente no nosso dia a dia. Mais para frente irei dar exemplos disso. Existem 3 tipos de transferência de calor, que é a condução, convecção e a radiação. A radiação ela ocorre por meio de emissão de ondas eletromagnéticas. Ao contrário dos outros mecanismos, como a condução e a convecção, ela não necessita de um meio material para se propagar. Ela pode ocorrer em um vácuo. Bom, exemplos de transferência de calor por radiação no nosso dia a dia é o calor do sol e o calor de uma fogueira. Quando a gente está próximo a uma fogueira, nós sentimos o calor sendo irradiado diretamente, sem a necessidade com o contato de um ar aquecido. Já o calor do sol, o sol aquece a Terra por meio da radiação, já que o calor ele viaja pelo espaço sem precisar de um meio material. Agora irei passar a fala para a Agatha Agnes. Como ocorre? A transferência de calor por radiação pode ocorrer através de qualquer corpo com temperatura acima de zero absoluto e é transmitida sem precisar necessariamente de um meio físico, pois como na verdade a radiação são ondas eletromagnéticas transformadas em energia térmica, o calor por radiação pode ser propagado no vácuo. Um exemplo disso é que só em aproximarmos a mão de uma lâmpada sentimos o calor. Isso acontece porque a lâmpada incandescente emite uma radiação infravermelha e como o corpo humano apresenta uma temperatura acima de zero absoluto, ocorre ali uma transferência de calor sem a necessidade de um meio físico ali presente. O forno micro-ondas é um dos exemplos das aplicações da transmissão de calor por meio da radiação. Como isso funciona na prática? No interior do forno micro-ondas existe um dispositivo chamado magnétron, que basicamente converte a energia elétrica em ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas são propagadas por uma antena metálica para o compartimento onde ficam os alimentos. Essas ondas são absorvidas pelas partículas de água nos alimentos e essa absorção aumenta a vibração das partículas, produzindo assim o aquecimento dos alimentos. Outra aplicação são os termogramas, que são imagens convertidas pelas câmeras termográficas. Como as lesões, infecções e tumores de temperaturas mais elevadas que os tecidos que ficam ao seu redor, o aparelho, o termograma, constata a radiação emitida pela pele da pessoa. Dessa forma, esta técnica é amplamente utilizada na medicina para detectar qualquer alteração no fluxo sanguíneo e a presença de infecções. E agora eu vou passar a fala para a Evelyn. Olá, sou Evelyn Lohana e irei falar sobre os fatores que influenciam a radiação térmica. A intensidade e a quantidade de calor transmitido por radiação térmica são influenciados por diversos fatores, sendo eles a temperatura, a natureza da superfície e a área da superfície. A temperatura quer dizer que quanto mais quentes os corpos, eles emitem mais radiação térmica. A natureza da superfície é que superfícies escuras e ásperas absorvem e emitem mais radiação do que as superfícies claras e lisas. A área da superfície quer dizer que quanto maior a área da superfície, maior a quantidade de radiação emitida. E esses fatores são
fundamentais para diversas aplicações, desde a concepção de materiais isolantes até o desenvolvimento de tecnologias para a energia solar. Passo a fala para a Ana Quércia. Vou falar sobre os fenômenos de transporte, um tema essencial na engenharia e nas ciências aplicadas. O estudo desses fenômenos nos ajuda a entender como diferentes quantidades físicas se movem em um sistema e tendem ao equilíbrio. Todo o processo de transporte ocorre devido à busca pelo equilíbrio. Para que isso aconteça, temos três elementos fundamentais: a força motriz, o transporte e o meio. A força motriz é o que impulsiona o transporte, sempre resultante de uma diferença de potencial, pode ser uma diferença de temperatura, pressão ou concentração. O transporte representa a quantidade física que está sendo movida, como calor, massa ou quantidade de movimento. O meio é a massa e a geometria do material influenciam na velocidade e na direção do transporte. Para ilustrar, vamos considerar dois exemplos. O primeiro é a transferência de calor. Quando os raios solares aquecem a superfície externa de uma parede, a energia térmica é transferida para o interior, até que toda a parede atinja o equilíbrio térmico. O segundo é a transferência de quantidade de movimento, quando um fluido escoa entre duas placas paralelas e uma delas está em movimento. As camadas do fluido próximas à placa móvel adquirem uma certa velocidade, enquanto aquelas próximas à placa fixa permanecem paradas. Esse processo ocorre até que o fluido atinja um estado de equilíbrio de velocidade. Com isso, podemos ver que os fenômenos de transporte são fundamentais para diversas aplicações, desde os processos industriais até os fenômenos naturais. Entender esses conceitos nos permite otimizar sistemas e melhorar a eficiência em diversas áreas da engenharia. Com isso, encerro a minha fala. Irei agora passar a fala para a Gabriela. Agora, para melhor fixação do conteúdo, estarei fazendo duas resoluções de exercícios com base no tema abordado pelas minhas colegas anteriormente. Questão número 1. Qual é a principal forma de radiação térmica emitida por objetos quentes? Bom, como foi explicado anteriormente pelas minhas colegas nos slides anteriores, a resposta é mais do que claro que é a radiação infravermelha, né? A gente sabe que os corpos quentes, né, os objetos quentes, eles emitem essa radiação e um exemplo, né, dessa radiação infravermelha é o forno ou uma lâmpada. A gente não consegue ver essa radiação, mas a gente sente em forma de calor. Questão número 2. O que é um corpo negro em termos de radiação? Bom, basicamente, ele é um objeto teórico, né? E ele absorve toda a radiação que é incidida sobre ele, seja essa radiação independentemente da frequência ou ângulo. Outra coisa importante sobre ele é o quê? Ele é muito utilizado na questão dos estudos da transferência de calor por radiação. Por quê? Ele emite uma radiação muito eficiente em todas as suas frequências. E com isso, agora estarei passando a minha fala para a Marjorie. Bom, com isso concluímos que a transferência de calor por radiação é um fenômeno essencial na termodinâmica e tem aplicações diversas no cotidiano e na indústria. Por meio da emissão de ondas eletromagnéticas, a radiação permite a troca de calor sem a necessidade de um meio físico, sendo influenciada pelo fator principal que é a temperatura. Suas aplicações vão desde o funcionamento de micro-ondas até a utilização de termogramas na medicina para diagnósticos de doença. Compreender esses princípios é essencial para o desenvolvimento de tecnologias avançadas como materiais isolantes térmicos e sistemas de energia solar, reforçando a importância da radiação térmica em diversas áreas do conhecimento. Bom, aqui estão nossas referências, tanto do texto quanto de imagens, e assim encerramos nossa apresentação e agradecemos.